Nesta aula, vamos falar sobre as distribuições discretas de probabilidade. Vamos dar os exemplos principais, igual eu falei na aula anterior, que seriam alguns poucos modelos que nós vamos considerar. Então, nosso sumário consta apenas dessa seção, que é distribuições de variáveis aleatórias. Vamos falar dos exemplos das principais distribuições de variáveis aleatórias discretas. Então, vamos começar a falar sobre a seção de distribuições. Vamos apresentar exemplos das distribuições discretas de probabilidade. A Bernoulli, a binomial e a Poisson. Apresentaremos as descrições de como esses tipos de variáveis aleatórias ocorrem a forma de suas funções de probabilidades. E vamos demonstrar que elas possuem soma de suas probabilidades, definida no suporte, então soma para todos os valores de x pertencente ao suporte, que nós vimos na aula passada, igual a 1. O suporte é aquele conjunto da variável aleatória cujas probabilidades de cada valor desse suporte é maior do que 1. Maior do que 0. E cuja soma deles nós vamos mostrar aqui que dá 1. De todas as probabilidades dá 1. Então essas demonstrações serão apresentadas também. A mais simples das distribuições discretas é a chamada distribuição Bernoulli. A Bernoulli, a gente refere-se a ela como ensaio de Bernoulli. Ela é a base, é como se fosse um tijolinho básico para construir as outras, a maior parte das distribuições discretas que a gente conhece, as outras distribuições discretas que a gente conhece, pelo menos a maior parte. Então, o que é um ensaio de Bernoulli? Ele refere-se a um experimento aleatório que tem dois possíveis resultados apenas. Dois possíveis. Então, se nós tivermos um evento de interesse, digamos A, os possíveis resultados serão sucesso se o evento ocorreu e fracasso se o evento A não ocorreu. Então, se o evento ocorreu, sucesso. Caso contrário, fracasso. Como é uma variável aleatória, ela vai mapear esse sucesso com um valor 1 e o fracasso, que é o evento não ocorrer, como 0. Então, ela tem a variável aleatória Bernoulli tem apenas dois valores, o 0 e 1, porque ela tem que ser um número real, no caso, um número inteiro. O caso aqui são os dois valores, e a gente, em geral, usa 0 para o fracasso e 1 para o sucesso. Por exemplo, vamos acompanhar desbrotar de uma flor, um feijoeiro. Ela pode ser roxa e branca. Nós estamos interessados no evento flor branca. Então, se a flor que vai ser gerada por uma determinada planta tiver cor branca, é sucesso. Então, a variável aleatória recebe valor 1. Caso contrário, recebe valor 0. A planta de eucalipto pode estar doente ou não doente. E nós estamos interessados no evento A, digamos, plantas doentes. Então, será sucesso do ponto de vista do evento ter ocorrido, a planta estar doente. E 0, então a variável aleatória assume o valor 1. E 0 seria o fracasso se a planta estiver sadia. Então, veja que o sucesso é a ocorrência do evento, não se... O sucesso não se refere a se o evento que ocorreu é bom ou ruim, se é coisa boa que aconteceu. O sucesso é ocorrência do evento, seja ele bom ou ruim, isso nós não podemos fazer confusão e a maioria dos estudantes faz confusão a respeito disso. Então, o sucesso é a ocorrência do evento de interesse. Estamos contabilizando plantas doentes, então ao sortearmos uma planta no campo, se ela estiver doente, significa que nós tivemos sucesso daquele evento, o evento ocorreu. Se a planta que nós sorteamos não está doente, então ocorreu o fracasso do evento. Então a variável aleatória assume valor 1, caso a planta esteja doente, e valor 0, caso a planta esteja saudável. A probabilidade de sucesso do evento ocorrer ela é denotada por θ. E é a probabilidade de ocorrência do evento A. Então, a gente vai nomear, podia ser B, qualquer outra letra aqui. Ocorreu o evento de interesse, o evento A, é sucesso. Portanto, a probabilidade do fracasso é o complemento disso, é a probabilidade do A complementar. A probabilidade do A complementar é 1 menos P de A, mas P de A é θ, então a probabilidade do fracasso é 1 menos θ. Então, a probabilidade de sucesso é θ, a probabilidade de fracasso é 1 menos θ.
quando a gente realiza mais de um ensaio de Bernoulli, a gente acompanha mais de um ensaio, se a gente sorteia uma planta, está doente, então ocorreu sucesso. Sorteia outra, está saudável, ocorreu fracasso. E as probabilidades do sucesso, θ, e do fracasso, menos θ, elas permanecem constantes para cada sorteio que a gente faz. E os ensaios, o sorteio de cada planta, um é independente do outro. Então, a ocorrência ou não de doença numa planta não influencia a ocorrência ou não de doença na outra planta que vai ser sorteada. Então, a gente diz que os eventos, os ensaios de Bernoulli são independentes. E que a probabilidade de sucesso, que é o θ, ela fica inalterada quando nós vamos sorteando novas plantas, como nesse exemplo, né? Quando a gente vai realizando aquele experimento para ver se o evento A ocorreu ou não, sucessivas vezes, várias vezes. Então, a distribuição Bernoulli, a definição dela formal, é dada por isso aqui. Uma variável aleatória x tem distribuição, que é a definição 1.1. Tem distribuição Bernoulli quando é resultado, né, de um experimento que existem apenas dois possíveis valores, dois possíveis resultados. Em geral, denotados por 0 e 1, sendo que 1 indica a ocorrência de um evento de interesse, então é o sucesso da ocorrência do evento, e 0 a sua não ocorrência. E nós denotamos por θ a probabilidade de sucesso, que é a ocorrência do evento de interesse. E 1 menos θ a probabilidade de fracasso, que é a não ocorrência do evento de interesse. E o θ é um número entre 0 e 1. Também é possível a gente denotar essa probabilidade de sucesso θ aqui por P e a do fracasso por 1 menos P. Muitos autores fazem isso. Aqui nesse material eu estou usando θ, mas poderia muito bem ser P e 1 menos P. Tá? Então essa letra aqui para representar a probabilidade de sucesso não tem problema. Poderia ser qualquer outra letra, né? Aqui é uma letra grega, podia ser o P comum, mas podia ser qualquer outra. Mas o mais comum é θ, π e P para a probabilidade de sucesso. E a do fracasso, 1 menos θ, 1 menos P, 1 menos π. Fica a gosto da pessoa que está usando. Então, é simplesmente uma notação, isso não é importante. Então, nós temos duas possibilidades, ou o evento ocorre ou não ocorre. Quando ele ocorre, a variável aleatória mapeia o espaço amostral, que é sucesso, fracasso, S e F, por exemplo, em 1 e 0. E a probabilidade da variável aleatória assumir o valor 1 é θ, e a probabilidade dela assumir o valor 0 é 1 menos θ. Portanto, a nossa função de probabilidade para esse modelo é a probabilidade da variável aleatória produzir um valor x, que pode ser 1 ou 0. 0 ou 1. 0 para o fracasso, 1 para o sucesso. Evento não ocorreu, fracasso 0. Evento ocorreu, sucesso 1. A probabilidade da variável aleatória produzir o valor x, a função de probabilidade avaliada em x, assumindo esses dois valores aqui, ela é dada por θ elevado a x, 1 menos θ elevado a 1 menos x. E se o x não pertencer a esse conjunto aqui de 0 e 1, desses dois valores, a probabilidade de x assumir um valor diferente desses dois é 0 para qualquer outro valor de x. Qual que é a probabilidade de x dar 1,5? É 0. Qual que é a probabilidade de x dar 10? É 0. Qual que é a probabilidade do x dar menos 1? É 0. Qual que é a probabilidade de x ser igual a 0? Aí você tem que aplicar esse modelo aqui. Então, a probabilidade de x assumir um desses dois valores, ou 0 ou 1, é dado por esse modelo. Vamos entender esse modelo aqui. Ó. θ elevado a x, 1 menos θ elevado a 1 menos x. Quais são os possíveis valores? 0 e 1. Então, vamos assumir que a função de probabilidade seja avaliada em 0. X igual a 0 inicialmente. Então, fica θ elevado a 0, porque o x vale 0, 1 menos θ elevado a 1 menos x. Então, θ elevado a 0 é 1. Qualquer número elevado a 0, o θ é um número positivo, entre 0 e 1. É uma probabilidade de ocorrência. Então, esse valor é 1, porque qualquer número elevado positivo elevado a 0 é 1. 1 menos θ elevado a 1 menos 0 é 1 menos θ elevado a 1. 1 menos θ. Portanto, a probabilidade de x ser igual a 0, a probabilidade de fracasso, é 1 menos θ. Então, esse modelinho está expressando exatamente isso que está aqui. E agora, quando x for 1, fica θ elevado a 1, que é θ. Né? Qualquer número elevado positivo elevado a 1 é o próprio número, θ. 1 menos θ elevado a 1 menos 1 é 1 menos θ elevado a 0. Um número positivo elevado a 0 é 1. Então, isso aqui fica 1 vezes 1. Θ vezes 1, θ.
Então, a probabilidade de x ser igual a 1 é igual a θ. Então, a probabilidade de x ser igual a 1 é a probabilidade de sucesso do evento ocorrer. Vale θ. Então, esse modelinho aqui parece sofisticado, mas na verdade é isso. A probabilidade de x ser igual a 1 é θ, e a probabilidade de x ser igual a 0 é 1 menos θ. Simplesmente isso. E a gente diz que a variável aleatória x segue o modelo Bernoulli com um parâmetro θ. Então, para você definir a distribuição Bernoulli, basta definir o valor do θ. Por exemplo, a probabilidade de nascer macho e fêmea. Se eu estou interessado nas fêmeas, qual que é a probabilidade de nascer fêmeas? A probabilidade de sucesso é o θ. Quando eu sorteio um indivíduo que vai nascer, acompanho o nascimento dele, a probabilidade dele ser fêmea é 50% em condições genéticas sem nenhum problema, sem nenhum distúrbio. Então, θ é igual a meio nesse caso. Lançar uma moeda honesta, equilibrada do ponto de vista físico, em uma superfície plana. Então, eu estou interessado no evento cara. Qual que é a probabilidade dela pegar uma moeda e lançar ela da cara? É meio. Então, o meu θ é igual a 50%, 0,5 ou meio. Então, definindo θ, eu defino o modelo Bernoulli. Ele é extremamente simples. Então, qual a probabilidade da cara? 50%. Qual a probabilidade da coroa? É o fracasso. 1 menos θ. Ah, mas o θ é meio, 1 menos meio é meio também. Então, a probabilidade da cara é 50%, a probabilidade da coroa é 50% numa moeda equilibrada. A probabilidade de sucesso é 50%, a probabilidade de fracasso 50%. Mesma coisa com o nascimento de fêmeas. A probabilidade de nascer uma fêmea, se está em uma condição geneticamente equilibrada, né, que não tem nenhum desvio, nenhum distúrbio genético, problema com gameta, genes deletérios no gameta feminino ou masculino. Então, a probabilidade de sucesso é 50%, em condições normais. Então, a probabilidade de x é igual a 1, sucesso, ocorrer fêmea, 50%. Meu θ vale 50%, 0,5, meio. E a probabilidade de nascer macho, que é o fracasso, 50%. Então, é simplesmente isso o modelo Bernoulli. A função de probabilidades, essa função aqui, probabilidade, dessa definição 1.1, ela é uma função de probabilidade legítima. É isso que o teorema 1.1 está falando, que a função de probabilidade da Bernoulli, ela é legítima. Para ser uma função de probabilidade, as duas principais características as probabilidades os valores da função de probabilidade, do PX, os valores têm que ser não negativos, entre 0 e 1. Então tem que ser não negativos. E a soma das probabilidades para todos os valores do suporte da variável, que é aquele conjunto em que o x tem probabilidade maior que 0, e essa soma dá 1. Então, nós temos que mostrar que as probabilidades são maiores que 1 para todo x do suporte e que a soma dá 1. A soma de todas as probabilidades para todos os valores de x dá 1 do conjunto de suporte. Então, é bem trivial isso. Lembrando que o θ é um número positivo, entre 0 e 1, a probabilidade do sucesso, desmembrando o modelo 1, né, como eu expliquei, se o x for 1, nós temos P de x igual a 1 igual a θ. E se o x for 0, dá P de x igual a 0, dá 1 menos θ. Então, a probabilidade do fracasso é 1 menos θ e a probabilidade de sucesso é θ. A probabilidade de x ser igual a 1 é θ, e a probabilidade do fracasso, que é x é igual a 0, é 1 menos θ. Então, se o θ é um número entre 0 e 1, a probabilidade de x ser igual a 1 é maior que 0, obviamente. Se o θ é um número entre 0 e 1, 1 menos θ também é um número entre 0 e 1, maior que 0 e menor que 1. Portanto, a probabilidade de x ser igual a 0 também é positiva. Então, nenhuma das probabilidades para os dois valores que o x pode assumir é negativa ou nula. Portanto, a primeira condição da função para ser uma função de probabilidade legítima, ser verdadeira, está satisfeita. E agora nós temos que somar as probabilidades para todos os valores de x. Qual que é a probabilidade quando o x pertencente ao suporte x? Qual que é a probabilidade de x? Quais são os valores do suporte x? Suporte x é o 0 e 1. Então, o x vai ser 0 e o x vai ser 1 nesse somatório. Quando o x for 0, eu tenho a probabilidade de x ser igual a 0. Como é um somatório, mas, veja, o índice aqui é o x variando no suporte da variável aleatória. No conjunto lá, 0 e 1. Se for outro modelo, esse suporte muda. E quando o x for 1 mais, porque é um somatório,
o segundo valor de x, probabilidade de x é 1. Qualquer outro valor de x tem probabilidade zero. Então, se eu somar parcelas com zero aqui, não muda nada. Então, eu vou somar só essas duas. Qual que é a probabilidade de x ser igual a zero? É 1 menos θ, que é a probabilidade do fracasso. Qual que é a probabilidade de x ser igual a 1? É θ. Então, 1 menos θ mais θ, menos θ mais θ vai se cancelar, vai sobrar 1. Então, trivialmente, a gente mostra que a soma de todas as probabilidades para x pertencente ao conjunto de suporte dá 1 e que as probabilidades de cada elemento do conjunto de suporte é maior que zero. Portanto, essa função de probabilidade aqui é uma função de probabilidade legítima. É isso que a gente precisa. Então, para a função de probabilidade ser legítima, ela tem que ter probabilidades maiores que zero e a soma de todas as probabilidades ser maior que 1, como a gente viu na aula passada, nas definições de variável aleatória discreta. Como eu disse anteriormente nessa aula, que o parâmetro θ, que é a probabilidade de sucesso, ele pode ser representado por P, por alguns autores fazem isso, e o menos θ por Q. E a soma do θ mais o menos θ, ou do P mais Q, dá 1 também, obviamente, né? Porque 1 é a probabilidade do fracasso, a probabilidade do evento A, mais a probabilidade do fracasso, que é o A complementar. Então, a probabilidade do A mais a probabilidade do A complementar é a probabilidade do ômega, que é o espaço amostral inteiro. Então, isso dá 1, obviamente. A definição 1.1, ela determina não uma distribuição Bernoulli específica, mas uma família de distribuições Bernoulli. Por quê? Porque o valor de θ é qualquer valor no intervalo 0, 1, no intervalo dos reais. O θ pode ser 0,25, 0,5 no caso do nascimento de fêmeas, por exemplo, no lançamento de moeda equilibrada, 50%. Então, meu θ é um número entre 0,5. Então, esse θ, dependendo da situação, né, a flor branca e flor roxa, flor branca tem probabilidade na geração F2 de feijoeiro, uma planta gerar uma flor de cor branca, uma geração F2 se segregando para essas duas cores, é de 3/4, 75. Então, meu θ vale 0,75. Então, isso já definiu uma nova distribuição Bernoulli. Então, no caso de fêmea, θ igual a meio. Então, uma nova distribuição Bernoulli. Então, cada valor do parâmetro tem infinitos valores, não contáveis valores no intervalo entre 0 e 1, exceto 0 e exceto 1. Veja que são intervalo aberto. Então, nós temos diferentes distribuições Bernoulli. Então, cada valor de θ é uma distribuição Bernoulli diferente. Então, a gente está dentro de uma família. Aquele modelinho 1.1 lá é uma família. Esse modelo aqui ó, é uma família de distribuições. A Bernoulli, assim como a maior parte dos modelos de probabilidade, são famílias. Quando a gente muda o valor do parâmetro, muda a distribuição específica para explicar um determinado fenômeno diferente na natureza. Então, não basta dizer que a variável tem distribuição Bernoulli para caracterizá-la. A gente precisa falar quanto que vale o seu parâmetro θ. Por exemplo, a gente tem que falar, esqueci de falar isso aqui, que apareceu lá no teorema, na definição. X, aí tem esse símbolo aqui. Esse símbolo significa possui distribuição, se distribui como. Então, a variável aleatória x, a nossa fabriquinha aqui, tem distribuição Bernoulli com parâmetro θ igual a meio. Então, nesse caso, especificamos qual que é o valor do parâmetro. Então, aqui, ó, x tem distribuição, segue a distribuição, aí você escolhe o jeito que você vai falar, possui distribuição, então esse tiozinho aqui significa isso. X, a variável aleatória x, possui distribuição Bernoulli com parâmetro θ. Se eu especifico θ, eu estou especificando um membro da família. Estou falando, esse aqui é o Daniel, θ igual a meio. Θ igual a 0,75 é o Carlos. Então, estou especificando um membro da família Bernoulli, o Daniel, o Carlos. Estou especificando uma distribuição específica da família Bernoulli. O θ, com a distribuição θ, estou falando da família inteira. Então, x tem distribuição, segue a distribuição Bernoulli com parâmetro θ. E aqui na frente, x segue a distribuição Bernoulli com parâmetro meio. Então, eu falei de um membro específico da distribuição Bernoulli, com um parâmetro meio, 50% por θ, 0,5, ou 1/2. Um exemplo aqui da distribuição Bernoulli. Se a gente considerar x igual a 1 como sendo a ocorrência de fêmea em nascimentos de bovino, e x como 0 como a não ocorrência de fêmeas, ou seja, ocorrência de nascimento de macho, determinar a distribuição de x. Ora, nosso x assume valores 0 e 1. 1 para a fêmea, 0
para o macho. Eu estou interessado na ocorrência de fêmeas. Então, o sucesso é ocorrer fêmea, fracasso é ocorrer macho. A probabilidade de sucesso do evento nascer macho, nascer fêmea, é quando a variável aleatória x assume o valor 1. E o valor 1 é para o sucesso. E 0, quando nasce macho, representa o fracasso do evento. A probabilidade do sucesso de nascer fêmeas e machos a probabilidade de sucesso no caso de nascer fêmeas e de fracasso de nascer machos, elas são dadas por meio de mecanismos genéticos. Em animais, em geral, a fêmea é determinada pela constituição cromossômica XX. É o duplo cromossomo sexual X. Então, na constituição genética, lá nas células, tem 2 cromossomos sexuais XX, que nós somos diploides, né? Os animais, nós inclusive, humanos. E o macho, ele é o XY. Então, quando a fêmea vai gerar um gameta, ela passa um dos cromossomos de cada um dos pares cromossomos que ela tem, dos 23 pares. Então, ela vai passar, no caso do cromossomo sexual, apenas o X. E o macho, ele vai formar 2 tipos de gametas. Um gameta com o cromossomo X e outro gameta com o cromossomo Y. Em condições normais, nós vamos ter 50% de gametas com cromossomo X, 50% de gametas com cromossomo Y, a partir dos gametas sexuais masculinos, dos machos, né, em geral. E no caso da fêmea, todos os gametas que elas vão gerar possuem X, apenas o X. Então, a junção, né, do gameta masculino com o gameta feminino vai formar um novo indivíduo. Então, o X da fêmea, que é sempre X, e o X do macho formaria outra fêmea. O X da fêmea com o Y do macho formaria outro macho. Então, a ocorrência de macho é quando junta um X com um Y. Isso ocorre 50% das vezes, em média. E quando junta um X com outro X, X da fêmea sempre, com o X do macho, a 50% de ocorrência é a formação de uma outra fêmea, né, do indivíduo que vai ser fêmea. Então, a ocorrência de machos e fêmeas é determinada exclusivamente pelo macho, né? A fêmea só fornece cromossomo X e o que distingue aqui é o cromossomo X ou Y que o macho vai fornecer. A fêmea produz gametas com cromossomos X somente, e o macho produz alguns gametas com cromossomos X e outros com cromossomos Y, eu acabei de falar. Pelos mecanismos genéticos envolvidos, as frequências dos gametas dos cromossomos X e Y são iguais a 50%, meio, né, para cada tipo, em condições normais. Isso condições adversas que podem fazer variação disso. Por exemplo, às vezes tem um gene no cromossomo X que torna, ou no Y, que torna esses gametas, que tem esses alelos, que a gente chama de deletérios, menos viáveis, ou até inviáveis. Então, o macho pode não passar um cromossomo X, só Y. Ou então vice-versa, o contrário. Isso por um distúrbio genético, mas em condições normais é 50% para cada um. A união deles, então, a fêmea. Esse símbolo aqui é de fêmea, esse símbolo aqui é de macho, né? Os gametas femininos é só o X, 100%. E nos gametas masculinos, 50% para o X, 50% para o Y em condições normais. Então, X unindo com o X da fêmea vai dar um XX que é feminino, fêmea. 50% de chance. X e Y, X da fêmea com o Y do macho, 50% para nascimento de machos. Então, as fêmeas XX ocorrerão, que nós estamos interessados no nascimento de fêmeas, ocorrerão 50% das vezes. Então, a variável X, que está acompanhando esse evento, nascimento de fêmeas, ela vai ser sucesso com probabilidade de 50%, né? Θ igual a 50%, né? Para nascer fêmeas. E probabilidade de fracasso, x igual a 0, com 50%, que é o complemento disso aqui, que é o evento complementar. A probabilidade do evento complementar do A complementar, que é 1 menos θ, que é 1 menos meio, 50% também. Então, a variável aleatória x, como a gente queria mostrar no início do exemplo, é uma Bernoulli. Então, basta reconhecer que se ela tem 2 valores e qual que é a probabilidade de sucesso. Não precisa falar tudo isso que eu falei da parte genética para explicar detalhadamente, né? Mas basta reconhecer isso. Nossa moeda, cara,
Se ela foi equilibrada, tem chance, eu estou registrando cara. Ocorreu cara, x igual a 1, sucesso, com probabilidade de sucesso igual a teta, 50%, meio também. E probabilidade da coroa, sai a moeda equilibrada, 50%. Então é uma Bernoulli com teta igual a meio também, igual ao nascimento de machos e fêmeas, nascimento de fêmeas que eu estou registrando aqui. A segunda distribuição que nós vamos falar é a binomial. A binomial é uma distribuição derivada da Bernoulli. Então, se eu tenho vários ensaios sendo realizados, por exemplo, eu vou lançar uma moeda 10 vezes, uma moeda equilibrada, e vou contar o número de cara nos 10 lançamentos. Qual que é a diferença da distribuição binomial, que é esse último caso, que eu vou repetir os lançamentos com a Bernoulli. Na Bernoulli eu lanço uma vez a moeda e verifico se deu cara ou coroa. Na binomial eu vou lançar N vezes, um número grande de vezes, 10 vezes, por exemplo, e vou contar o número de caras que ocorreu. Ó, lancei a primeira vez, deu cara, lancei a segunda, deu coroa, lancei a terceira, deu cara. No total das 10, eu observei 5 caras. Então, se eu lançar a moeda 10 vezes, eu posso não todas as 10 lançamentos da cara, da coroa. Então, não teria 0 de caras, contar 0, não ter nenhuma ocorrência de caras. Eu posso lançar em um dos 10 lançamentos apenas, em várias possibilidades, né, disso aí, pode ser no primeiro, pode ser no último, pode ser no meio, qualquer lugar do meio, então tem várias possibilidades. A probabilidade de ocorrência de uma cara apenas, e o resto dá tudo coroa, os outros 9 lançamentos da coroa. Então, x pode ser 1. Eu posso ter 2 caras, então x igual a 2. 3 caras, x igual a 3. E no máximo, se todos os 10 lançamentos derem cara, eu tenho 10 sucessos, né? Então eu tenho 10 caras. Então meu x pode assumir o valor no máximo igual a 10. 0, 1, 2, 3 até 10. Então, de uma forma geral, se eu lanço n vezes n maior ou igual a 1, eu posso ter x variando de 0 a n, de 0 a 10, se o n for 10, por exemplo. Então, uma variável aleatória x, ela tem distribuição binomial, aquele tiozinho lá, segue uma distribuição binomial, quando ela resulta da contagem do total de sucessos de um evento de interesse em N repetições independentes de ensaios de Bernoulli. Então, vou repetir os ensaios de Bernoulli N vezes, com N maior ou igual a 1. N é, obviamente, o inteiro. Então, vou repetir 10 vezes. Então, se eu fixar o N em 10, em 20, é um dos parâmetros da minha distribuição. E em cada lançamento, a probabilidade de sucesso da cara, por exemplo, continua a mesma, teta. Eu lanço a moeda, qual é a probabilidade da cara? 50%. Num segundo lançamento, eu não tenho memória para trás, é independente. O que aconteceu no passado não vai interferir na probabilidade de dar cara num segundo lançamento. Então, continua com 50%. Meu teta ainda vale meio. Então, com a probabilidade de sucesso constante, nos N lançamentos, e 1 menos teta a probabilidade do fracasso, não ocorrer cara, por exemplo. Então, quando eu tenho duas possibilidades, e vou repetir aquele experimento N vezes, com a probabilidade de sucesso do evento acontecer igual a teta para cada um dos N eventos, e eles são independentes. O que aconteceu numa realização do ensaio de Bernoulli não afeta o que vai acontecer no segundo, não afeta o que vai acontecer no terceiro e assim por diante, até no enésimo, no N, no evento de ordem N. Então, essa variável que conta a quantidade de sucesso. Ah, lancei 10 vezes. Quantas caras dela nos 10 lançamentos? Essa variável aleatória binomial. Binomial porque tem duas possibilidades, né? Então, a função de probabilidade para esse modelo, eu não preciso construir o espaço amostral. Imagina se eu tiver 100 lançamentos. Construir um espaço amostral é impossível, praticamente. Não dá. Então, eu posso calcular as probabilidades para cada valor de x valendo 0, 1, 2, 3, até 100, de uma forma geral até n, usando esse modelo da função de probabilidade aqui. A probabilidade do x assumir um valor nesse conjunto de suporte aqui, ou 0 ou 1, qualquer outro valor fora dele, tem probabilidade 0 de ocorrência. Caso contrário. É dado por esse modelo aqui. Então, a probabilidade da variável aleatória x, contar o número de caras em 10 lançamentos, isso é igual a 5, por exemplo, isso é igual a um valor x, é dado por essa fórmula. É a combinação dos 10, 5 a 5, ó, de uma forma geral, do nx a x, vezes, aqui tem um vezes, né, implicitamente, teta elevado a x, probabilidade de sucesso for meio, meio elevado a 5,
E 1 menos θ, no caso de θ ser meio, elevado a n menos x, 10 menos 5. Então, a probabilidade de x ser igual a 5, a variável aleatória, eu lançar 10 vezes a moeda e der 5 caras, é combinação de 10, 5 a 5, isso aqui é combinação. Na calculadorinha de vocês tem um NCR aí, você digita 10, a tecla NCR vai aparecer um C na sua calculadora, o 5, você aperta igual, você vai ter a combinação de 10, 5 a 5. Vezes a probabilidade de sucesso elevada a x, vezes a probabilidade de fracasso elevada a n menos x. Isso me dá a probabilidade do x assumir qualquer valor, para zero. Então, eu vou variar o x. O θ está fixo, o n está fixo. X igual a 0, x igual a 1, x igual a 2. Então, eu posso calcular a probabilidade para cada um dos valores do x do conjunto de suporte. Por isso que isso aqui chama função de probabilidade. Ela me dá a distribuição de probabilidade binomial. Cada valor de x associado à sua probabilidade é que a gente chamou de distribuição de probabilidade de uma variável aleatória. E esse modelinho, a função de probabilidade, me permite calcular a probabilidade para todos os valores de x. Portanto, ela me permite obter a distribuição de probabilidade binomial. E qual que é a probabilidade de x ser 11? Qual a probabilidade de ter 11 caras em 10 lançamentos? Eu contar 11 caras? Não tem jeito, o máximo que eu consigo é 10. Então, a probabilidade para qualquer outro valor fora do meu conjunto de suporte é 0. Qual a probabilidade de dar 1,5 cara? Não tem jeito. Não tem jeito de dar um número real. Tem que ser um número inteiro desse conjunto. De 0, 1, 2, 3 até n. Até 10, por exemplo, de 10 que eu estou dando. Então, a gente diz que x tem distribuição, segue a distribuição binomial com parâmetros. N, que é o número de vezes que eu vou repetir os ensaios de Bernoulli. A binomial, então, é uma série de repetições de ensaios de Bernoulli com parâmetro θ. Então, tem que fornecer o n e o θ para especificar um membro da família binomial. Então, novamente, a x ter distribuição binomial, estou falando que ela é da família binomial. Se eu falo que o θ é 10 e o n é 10 e o θ é meio, eu estou falando de um membro particular. Quando eu falo que o binomial com n e θ, eu estou falando de todos os membros da família. Então, de uma forma genérica. Então, estou falando da família como um todo. O teorema 1.2 é para mostrar que esse modelinho aqui, de função de probabilidade, ele é um modelo legítimo, que foi apresentado na definição 1.2, igual nós fizemos para o outro, que é uma função de probabilidade, a função de massa de probabilidade, falei que não ia falar muito isso, né? De probabilidade, usar a palavra massa, função de probabilidade legítima, é isso que eu quero falar, que eu estou anunciando nesse teorema. Então, para ser legítimo, o modelinho, para todo valor de x tem que ser positivo, as combinações, n é um número positivo inteiro, x um número inteiro de 0 a n. Qualquer combinação de nx a x é um número positivo. Θ é um número positivo entre 0 e 1. Elevado a qualquer número positivo x entre 0 e 1 dá um número positivo. 1 menos θ é um número também entre 0 e 1. Elevado a um número entre 0 e n é também um número positivo. Então, o produto de um positivo por outro positivo, obviamente é um número positivo. Então, as probabilidades desse modelo aqui são todas positivas, nenhuma é negativa. Para todo x, obviamente, nesse suporte aqui, de 0 a n. O x pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3 e no máximo n. Se o n for 10, por exemplo, no máximo 10. Tá? Então, porque cada parte aqui é positiva. Θ elevado a x é positivo, a combinação de nx a x é positiva, e 1 menos θ elevado a n menos x também é maior que 0. Então, o produto das três coisas, obviamente, dá maior que 0. Então, a probabilidade de x ser igual a x é maior que 0 para todo x discreto entre 0 e n. Todo x nesse intervalo, nesse conjunto que vai de 0 a n. 0, 1, 2, de inteiros. Para valores de x não pertencentes, a gente já viu que é 0, né? Aí não importa. Agora, vamos provar que a soma de todas as probabilidades, quando eu ponho x igual a 0 aqui, então vou calcular a probabilidade de x igual a 0. N 0 a 0, θ elevado a 0, 1 menos θ elevado a n menos 0, que é n. Então, 1 menos θ elevado a n. Depois o x vale 1. N 1 a 1, θ elevado a 1 menos θ elevado a n menos 1. Depois o x igual a 2, faço isso. Depois x igual a 3, até o x igual a n. Se eu fizer isso e somar essas probabilidades calculadas, isso tem que dar 1. Então, o que eu vou usar? Eu vou usar a expansão do binômio de Newton.
A mais B elevado a N. Eu só inverti a ordem da apresentação aqui. Primeiro a gente apresenta o A elevado a N, né? Mas eu apresentei como se tivesse posto o B primeiro e o A depois. Então, B elevado a N, combinação de N1 a elevado a 1, B elevado a N menos 1. O próximo é N2 a 2, A ao quadrado vezes B elevado a N menos 2 e assim por diante. Quando eu chegar no X, eu tenho combinação de Nx a x, A elevado no xésimo termo, né? Então, termo 0, termo 1, termo 2, termo 3, um termo x qualquer entre 0 e n, tá? O x variando de 0 a n. Então, num xésimo termo, no termo de ordem x, eu tenho essa expressão, combinação de nx a x, A elevado a x, B elevado a n menos x, e no último termo, né, como o x vale n, então eu tenho A elevado a n, combinação de n a n é 1, B elevado a 0, que é n menos n. Então dá 1. Então sobra A elevado a n. Está aqui. Então, eu só inverti a ordem de apresentar. Em geral, a gente começa de trás para frente, tá? Para a gente expressar o xésimo termo bonitinho, igual a gente está aqui. Então, essa soma, se eu voltar na notação de somatório, é a combinação quando eu variar o x. Quando x for 0, dá esse termo. Quando x for 1, dá esse termo. Quando x for 2, dá o termo que está aqui no reticências aqui. Quando x for x, dá isso. E quando x for n, dá o último. Então, essa soma aqui, ó, eu posso expressá-la como essa combinação que é o xésimo termo para x variando de 0 a n. Quando x for 0, eu tenho b elevado a n. Quando eu tenho, por quê? Porque a combinação de n0 a 0 dá 1, a elevado a 0 dá 1, sobra b elevado a n menos 0, que é b elevado a n, sobra b elevado a n. E assim por diante. Quando x for 1, dá n1 a 1, a elevado a 1, b elevado a n menos 1. E assim por diante. Então, essa soma aqui é o binômio de Newton elevado a n. Ó, se o n for 2, a gente sabe fazer b ao quadrado mais 2ab em ordem inversa, mais a ao quadrado. Quadrado primeiro, mais 2 vezes primeiro para o segundo, mais quadrado segundo. Só expressei em ordem inversa, né? Pus o quadrado do segundo primeiro, mais 2 vezes primeiro pelo segundo, mais quadrado segundo, do primeiro, em vez de falar na ordem correta. Bom, se a gente fizer isso quando o n é igual a 2, o n maior ou igual a 2, de uma forma geral, é isso que está aqui. Essa é a soma, a expansão do binômio de Newton. Representa uma soma de termos desse binômio. É isso que o binômio de Newton faz. E o xésimo termo, o termo genérico, é esse aqui. Ó. Tá? Bom, se eu fizer A igual a θ nessa expressão, B igual a 1 menos θ, eu vou ter A mais B, quem que é A? Θ. Quem que é B? 1 menos θ. Então, eu vou ter isso aqui dentro, A mais B. Ora, θ menos θ dá 0. Sobra 1. Sobra 1. Então, eu fico com 1 elevado a n. Eu fico com 1 elevado a n. Então, eu vou ter essa combinação aqui, que é a soma de todas as probabilidades do modelo binomial, x variando de 0 a n. Ora, mas o que é 1 elevado a n? 1 elevado a n é exatamente 1. Então, a soma de todas as probabilidades binomiais é igual a 1, a 100%, como a gente queria mostrar. A distribuição Bernoulli, então, ela é um caso particular da distribuição binomial quando o nosso n vale 1, ou seja, quando temos apenas um ensaio de Bernoulli. Então, se eu fizer n igual a 1 aqui, nós vamos ter combinação de 1 x a x, que pode ser 0 e 1, porque o x vai até n, e o n no máximo é 1, 0 e 1. Então, a combinação de n 0 a 0, ou n 1, 0 a 0, ou 1, 1 a 1 é sempre 1. Então, sobra θ elevado a x, 1 menos θ elevado a n menos x, que é o modelinho Bernoulli que a gente apresentou anteriormente. Caso a soma de todas as probabilidades dá 1 e as probabilidades individuais de cada termo, elas são maiores, as probabilidades de cada termo é maior do que 1, né? Para todos os termos. Para x igual a 0, para x igual a 1, para x igual a 2, até para x igual a n. Então, esse é um modelo de probabilidade legítimo. E se o n for 1, nós temos um caso em que a binomial se especializa na Bernoulli. Aqui temos um exemplo da distribuição binomial, exemplo 1.2. A probabilidade de sucesso de uma semente germinar é de 90%. Uma semente de uma determinada espécie, ela tem probabilidade de germinação de 90%.
Então, quando a gente põe ela para germinar, ela germina com probabilidade de 90%. E não germina, que é o fracasso do evento, com probabilidade de 10%. Então, germinar é sucesso, não germinar é fracasso. Então, nesse caso, o acontecimento bom do evento coincidiu com o sucesso do evento. Igual eu falei, isso não tem relação. Podia ser o contrário. Determinar a probabilidade de germinação em uma amostra tamanho n igual a 4 de todas as possibilidades de realização de uma variável aleatória x, definida pelo número de sementes germinadas na amostra. Então, se eu vou contar o número de sementes que germinam numa amostra tamanho 4, eu posso ter nenhuma germinada nas 4, apenas uma germinada nas 4, duas germinadas nas 4, três germinadas nas 4 ou até as 4 germinadas. Então, eu tenho o x variando de 0 a 4. A probabilidade de sucesso é θ igual a 90%. E ela não é alterada. O que acontece se uma semente germina, não vai afetar o poder de germinação da semente seguinte, são ensaios independentes. E a probabilidade de sucesso é constante em cada caso, portanto, o modelo adequado é o binomial. Nós temos um n maior que 1, né, maior ou igual a 2, e nós temos um n igual a 4, e nós temos probabilidade de sucesso constante e ensaios Bernoulli, que é colocar a semente, cada uma das sementinhas para germinar, independentes. As probabilidades associadas às realizações da variável aleatória x, considerando que o sucesso é 90% e o fracasso é 10%, elas são, né? Então, n igual a 4. Então, o x pode assumir valores no suporte de 0 a 4. Quando o x é 0, eu vou ter combinação de n 0 a 0, nx a x, 4 0 a 0, vezes a probabilidade de sucesso, que é o θ elevado a x, então 0,90 elevado a 0, que é o x, e 1 menos θ, que é o 0,10, elevado a n, que é 4, menos o x, que é 0. 4 menos 0, 4. Fazendo essa continha, combinação de 4, 0 a 0 é 1, isso aqui dá 1, dá 0,10 a quarta, então dá isso aqui. Arredondando para 4 casas. Quando x for 1, eu tenho combinação de nx a x, usando aquele modelinho que nós apresentamos. Θ elevado a x, então 0,90 elevado a 1, e 1 menos θ, que é o 0,10, elevado a n menos x, 4 menos 1, que agora o x vale 1. Fazendo essa conta, isso aqui dá 4, combinação, dá 0,9, 0,10 a terceira. Então, dá 0,36%, ou 0,0036. Depois, para x igual a 2, só vai mudar aqui, ó, 4 a 2, θ elevado a x, e 4 menos x, que é 2. 4 menos, são 2, né? 4 menos 2, 2. Então, dá 0,90 ao quadrado, 0,10 ao quadrado, e a probabilidade dá 4,86%. Então, a probabilidade do x ser igual a 2, ou seja, a probabilidade de germinar exatamente duas sementes é de 4,86%. A probabilidade de germinar em 3 sementes é de 29,16%. E a probabilidade de germinar em 4 sementes é de 65,61%. Fazendo a conta aqui. Então, o resto é só, veja que só muda aqui, ó. 3, muda para 3 aqui, aí 4 menos 3 dá 1. E aqui 4 menos 4, quando x for 4, dá 0. Isso aqui então dá 1, a combinação de 4, 4 a 4 dá 1, e dá θ elevado a x, que é 4. Então 0,90 elevado a 4 dá 65,61%. Então nós temos, para cada valor de x, as suas respectivas probabilidades, e chama de distribuição de probabilidade x. E a distribuição de probabilidade x aqui é uma binomial. E a última distribuição que nós vamos apresentar discreta é a distribuição Poisson. A distribuição de uma variável aleatória Poisson, na definição 1.3, é a seguinte: uma variável aleatória x que representa a ocorrência de um certo número de eventos. Então, vou contar eventos em um intervalo de tempo, ou espaço, ou volume fixados. Então, se eu tiver um espaço, né, uma área fixada, e eu vou contar para número de formigueiros por hectare, ou então por tempo, número de carros que passa na avenida por hora, ou número de telefonemas que chega numa central telefônica, número de estudantes na fila do RU, por unidade de tempo. Quando esses eventos ocorrem de uma taxa média conhecida de forma independente, desde a ocorrência do último evento, então ocorreu um evento, vai ocorrer o próximo evento,
essa distribuição é conhecida como distribuição Poisson. Então, Poisson é a contagem de eventos que ocorrem aleatoriamente por unidade de tempo, de espaço ou volume. A função de probabilidade da Poisson, ela é dada por esse modelinho. Então, o nosso conjunto de suporte de uma variável aleatória, Poisson, vai de 0 a infinito. Então, se eu estou contando, por exemplo, formigueiros por hectare, para dar um exemplo para vocês. Chego num hectare, eu posso não contar nenhum. Sorteio um hectare lá no campo, não tem nenhum formigueiro, 0. Então, x é 0. Posso sortear determinada área de 1 hectare e dar exatamente um formigueiro. Posso sortear outra área e aleatoriamente encontrar 2. E assim por diante, 3, 4, 5. Teoricamente, então, minha variável aleatória vai de 0 a infinito. Então, eu tenho um conjunto de suporte enumerável, contável, mas infinito. Então, um conjunto infinito contável de valores. Um conjunto infinito, contável de valores. Então, esse é o conjunto de suporte da Poisson. Então, tem infinitos valores. E a função de probabilidade desse modelo é E, que é aquele número 2.718.28, elevado a menos lambda, que eu vou explicar aqui que é esse lambda. Esse lambda, vezes, aqui tem um vezes entre esse E elevado a menos lambda e esse outro termo que está em amarelo. Lambda elevado a x sobre x fatorial. Então, E elevado a menos lambda vezes lambda elevado a x sobre x fatorial. E a probabilidade, se o x for qualquer um desses valores, 0, 1, 2, 3, qual a probabilidade de x ser igual a 100? Então, basta pôr no lugar do x aqui o valor 100. Quem é lambda? Lambda é o parâmetro da Poisson. Então, lambda, esse parâmetro é a taxa média de ocorrência daquele fenômeno. Por exemplo, estou contando formigueiros. Quanto que em média ocorre por hectare? Se eu falar, ocorre 8,5 formigueiros por hectare, em média. Então, meu lambda é 8,5. Passam na avenida 100,2 carros por hora. Então, meu lambda é 100,2. Então, a média de ocorrência do fenômeno por unidade de tempo, por unidade de área ou por unidade de volume. Quantas bactérias tem por centímetro cúbico nessa lâmina? Tem, em média, 5 bactérias. Meu lambda é igual a 5. Então, ocorrência por unidade de volume. Essa variável aleatória, contagem do número de bactérias por centímetro cúbico, contagem de carros por hora na avenida, contagem do número de formigueiros por hectare, é uma variável aleatória Poisson se isso ocorre de forma aleatória com essa taxa média constante de ocorrência. 5 bactérias por centímetro cúbico. Então, meu lambda é igual a 5. É um parâmetro com valor positivo. Então, obviamente, se vocês observarem, E elevado a qualquer número, né? E elevado a qualquer número é um número positivo. Um número positivo que é o lambda elevado a x nesse suporte aqui também dá positivo. E o x fatorial, 0 fatorial é 1, 1 fatorial é 1, 2 fatorial é 2, 3 fatorial é 6 e assim por diante. É um número positivo também, x fatorial para x pertencente a esse conjunto aqui. Então, eu tenho produtos de coisas positivas dividido por coisas por um denominador positivo também. Então, para qualquer valor de x do suporte. Portanto, isso aqui é uma função de probabilidade não negativa. A outra parte lá eu vou mostrar no teorema que eu vou apresentar na sequência. Então, a distribuição Poisson, então, ela refere-se à distribuição da contagem de certo evento que ocorre aleatoriamente por unidade de tempo, espaço ou volume, quando há muitas possíveis ocorrências, mas a probabilidade de cada ocorrência é pequena. Então, a gente fala que a Poisson é o modelo de eventos raros, pois o modelo Poisson ele tem baixa probabilidade de ocorrência do evento per se. Então, uma variável aleatória que tem distribuição de Poisson, a gente escreve dessa forma, da família Poisson, porque vai depender do parâmetro lambda, esse parâmetro que é a média de ocorrência do fenômeno por unidade de tempo, espaço ou volume, área ou volume. Então, x tem distribuição Poisson com parâmetro lambda, lambda maior que zero. Esse modelo aqui, para x pertencente ao suporte, no teorema 1.3, fala que a função p de x lá, dessa definição anterior, 1.3, é uma função legítima de probabilidade. Ora, para ser legítima, aquelas duas coisas, ela tem que ser não negativa e a soma das probabilidades para todos os valores de x tem que dar 1. E agora?
ela é não negativa, eu já expliquei. Esse termo é positivo, esse termo é positivo e esse termo é positivo. Produto de coisa positiva dividido por uma coisa positiva, obviamente é positivo, então ela é não negativa. Essa primeira condição, tá? Tá aqui, ó. Isso é positivo, positivo. Então essa primeira condição é trivialmente observada para todo x pertencente a esse conjunto de suporte infinito, enumerável, contável, sendo lambda real positivo, e é, né, que é a condição para ser distribuição Poisson. E para valores não pertencentes é zero, mas aí não importa, né? Então ela tem que ser a função positiva para valores do suporte, e isso é verdade. Então as probabilidades são não negativas. Agora nós temos que a soma de todas as probabilidades tem que dar 1. Ora, eu vou somar as probabilidades para x igual a 0, para x igual a 1, para x igual a 2, ou seja, para x variando de 0 a infinito. Eu tenho que somar infinitas probabilidades. Ixi, como é que eu vou fazer isso, professor? Bom, vejamos então. Então, estou representando a notação de somatório para facilitar. Então, x varia de 0 a infinito da nossa função de probabilidade. A probabilidade da variável aleatória produzir um valor x para o x variando de 0. Então, a probabilidade de x é igual a 0, mais a probabilidade de x é igual a 1, mais, quando x for 2, a probabilidade de x é igual a 2, mais, porque é um somatório, x igual a 3, mais a probabilidade de x é igual a 4, mais a probabilidade de x é a 5, até infinito. Até a probabilidade de x é igual a infinito. Então, não dá para expressar isso aberto, porque não faz muito sentido. Então, vamos deixar a notação de somatório. Então, é somatório de x variando de 0 a infinito do modelo Poisson, que é o modelo 1.1. Estou pegando o modelo aqui, ó, esse modelinho aqui. Então, esse modelinho, transportei para cá. E elevado a menos lambda, lambda x, x fatorial. Lembrando que o E é o 2.718,28, está fixo. O lambda está fixo, que é um parâmetro, tá fornecido para cada caso particular. Então, só está variando o x aqui no somatório. Aqui e aqui. Então, esse termo que depende de x e esse termo que depende de x não há o que fazer por enquanto. Mas esse termo aqui não depende de x, então eu vou colocar em evidência aqui do somatório. E elevado a menos lambda está presente em todos os termos, eu coloquei para fora. Então, meu somatório ficou somatório de x variando de 0 a infinito de lambda elevado a x sobre x fatorial. Agora eu vou abrir a expansão, vou fazer a expansão de Taylor de uma função. Vou apresentar para vocês a expansão de Taylor, né, em série, de uma função em torno de um número real A qualquer. Então, se eu tiver uma função f de x, por exemplo, 2 vezes x mais 4 ln de x, essa é a minha função. Se eu pegar a derivada de ordem k, avaliada em a, x menos a, que é o número que eu quero fazer ela em torno dela, elevado a k sobre k fatorial, e somar para o k de 0 a infinito, eu tenho a expansão em Taylor dessa função. Então, eu vou precisar fazer, quando o k for 0, é a própria função. Então, essa notação aqui, se o k for 0, é o valor da própria função. Então, o valor da função em a, x menos a elevado a 0 sobre 0 fatorial, mais k igual a 1. Aí eu preciso derivar essa função que eu falei, primeira derivada dela, avaliar a primeira derivada em a, fazer isso aqui, x menos a elevado a k, sobre k fatorial. E assim por diante, porque k igual a 2 é a segunda derivada, k igual a 3 é a terceira derivada. Então, esse f de a com índice superescrito aqui, k, significa a késima derivada da função f de x, avaliada em a. Então, essa f de a de ordem k aqui é a derivada de ordem k de f de x avaliada em a. Se for 0, é a própria f de x avaliada em a. Então, isso é a expansão em Taylor, em série de Taylor, em torno de a. Se nós fizermos a igual a 0 e expandirmos a função e elevado a x, então, qual que é a derivada do e elevado a x? É o próprio e elevado a x. Então, se nós avaliarmos o e elevado a x em 0, porque é avaliado em A, e o A estou adotando como 0. Vou fazer a expansão de E elevado a x em torno de 0. Então, E elevado a 0 é 1, né? Porque 2.718 elevado a 0, qualquer número positivo elevado a 0 é 1. Então, essa parte aqui, ó, sempre vai dar 1. Vai sobrar x menos 0, que é x elevado a k sobre k fatorial. X elevado a k sobre k fatorial, porque o A é 0. Para cá variando de 0 a infinito. Então, a expansão em Taylor de E a x é isso. Então, eu posso calcular, se eu pegar um número finito de termos aqui, de forma aproximada, quanto que vale E a x. É assim que as calculadoras calculam. Os computadores fazem o cálculo de E elevado a x.
com essa expansão aqui. Bom, agora, veja que a soma das nossas probabilidades, olha o que ela deu. Ela é e elevado a menos lambda vezes essa somatória aqui, ó, de lambda elevado a x sobre x fatorial. Coloquei ele aqui, ó, só a parte do somatório. Compare com essa soma aqui, x igual a zero infinito. O nosso k, aqui o papel dele está sendo feito pelo x. Então, o k é o nosso contador, x aqui é o nosso contador. Então, não importa. Ora, isso aqui, ó, quem está aqui, ó, é o x que é o expoente aqui. Quem está aqui? Troca o nosso x por k, k infinito. Fica lambda k, k fatorial. X a k, k fatorial. Então, isso aqui é, se nós compararmos, e elevado a k. Então, a comparação da expansão em série de termo com e elevado a x, que é a expansão de série de termo de e elevado a x, é isso. E a nossa soma das probabilidades tem esse termo aqui. Ora, isso aqui é e elevado ao termo que está aqui, ó. E elevado a lambda, portanto, o termo está aqui é o lambda. E elevado a lambda. Então, a nossa soma de todas as probabilidades, e elevado a menos lambda, isso aqui dá e elevado a lambda pela comparação com a expansão em série de Taylor. Ora, e elevado a lambda vezes e elevado a lambda, bases iguais, conserva a base, soma expoente. Dá menos lambda mais lambda dá zero. Então, dá e elevado a zero. Qualquer número elevado positivo, que é 2.708 elevado a zero, é 1. Então, a soma de todas as probabilidades, ele não precisou somar diretamente, usou esse artifício matemático, dá 1. Então, a soma de todas as probabilidades dá 1 e as probabilidades de cada termo de 0 a infinito são todas positivas. Portanto, o nosso modelo é um modelo de probabilidade legítimo e esse é o modelo Poisson. É assim que os estatísticos provam que cada uma dessas funções de probabilidade são legítimas. Vamos dar um exemplo. Esse exemplo envolve tanto a distribuição binomial anterior como a Poisson. Então, eu tenho uma plantação de tomate e ela apresenta, em cada planta, em média, duas galhas de nematóide meloidógena incógnita por planta. O meloidógena incógnita, ele dá uns carocinhos na raiz da planta e esses carocinhos, né, são chamados de galhas. Tá? Então, qual é a probabilidade de 5 plantas sorteadas ao acaso não apresentarem galhos, não apresentarem esses carocinhos, né? Essas pelotinhas onde os nematóides estão lá dentro, essa espécie de nematóide está lá dentro. Então, cada planta, em média, tem 2 galhas. Então, se eu arranco lá um monte de planta e calculo a média, dá uma média de 2. Ah, essa aqui eu achei 8, essa aqui eu não achei nada, essa aqui eu não achei nada, essa aqui eu achei 1, essa aqui eu achei 2, essa aqui eu achei 3. Se eu faço a média, dá 2. Se eu faço a média. Então, essa é a informação que eu tenho. Eu tenho a média e eu quero achar a probabilidade de 5 plantas sorteadas ao acaso não apresentarem galhas. Ora, qual que é a probabilidade, qual o modelo que é isso? Ou a planta apresenta galha ou não apresenta galhas. Não importa quantas galhas que eu estou perguntando, apresentar galhas. Não, pode ser uma ou mais. Isso é apresentar, sucesso. Não apresentar galhas, não ter galhas, sucesso. Apresentar uma ou mais galhas, fracasso. Então, o que eu preciso fazer para calcular essa probabilidade é uma binomial. Eu tenho 5 plantas e a variável que conta o número de galhas por planta é binomial. Eu quero saber quantas... a variável que conta o número de plantas que não tem galhas é uma binomial. Então, eu quero saber a probabilidade das 5 que eu sortear não apresentarem galhas. Eu tenho 5 sucessos. Então, eu tenho probabilidade de sucesso ou fracasso. Qual que é a probabilidade de sucesso? É não apresentar galhas. É a probabilidade da planta arrancar a planta e ela não ter galhas. É isso que eu quero. Bom, então galhas, só para explicar novamente aqui, são protuberâncias desenvolvidas nas raízes das plantas e causadas geralmente por nematóides que competem com a planta por nutrientes. Então, o nematóide é ruim para a planta. E o nematóide particular aqui, desse caso, é o meloidógena incógnita. Então, eu preciso de 2 partes para essa questão. Ora, qual que é a probabilidade da planta de sucesso? Eu arrancar a planta e ela não ter galha. E essa é a probabilidade de sucesso, eu não sei. Eu tenho que calcular isso. Então, para responder essa pergunta, eu tenho que assumir com uma variável x. X
inicialmente, essa variável x que vai contar o número de galhos por planta, a variável x que eu vou definir sendo o número de galhos por plantas, apresente o valor zero, ou seja, que a planta não tenha galhos. Então, se o número de galhos por planta for zero, a planta vai estar de acordo com o que eu quero, é não apresentar galhos. Se o x for 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, é fracasso. Então, seriam as probabilidades de x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3 até infinito, seria fracasso. É a probabilidade da planta apresentar galhos. Bom, então, para responder essa pergunta, pode-se inicialmente calcular a probabilidade de uma planta não apresentar galhos, supondo que para isso que a distribuição adequada é a Poisson, com um parâmetro lambda igual a 2. Por que 2? Porque é a média de ocorrência do número de nematóides por planta, o número de galhos por planta. Então, x vai ser o número de galhos por planta. Essa variável x vai ter distribuição Poisson, porque é a contagem de um evento aleatório por unidade de área. Cada planta ocupa uma área, um espaço no solo, né? Tem um certo espaçamento, então é por unidade de área. Então é uma Poisson que ocorre aleatoriamente. E eu quero a probabilidade de x ser igual a zero. E elevado a menos lambda, lambda elevado a x sobre x fatorial. Eu quero a probabilidade da planta não apresentar galhas. Para eu responder a segunda parte da minha questão. Qual a probabilidade das 5 que eu sortear, das 5 plantas sorteadas, não apresentarem galhos? Então, essa conta aqui, 2 elevado a, quando x for zero, daí elevado a menos lambda, que é o menos 2, 2 elevado a zero sobre zero fatorial. Isso aqui dá 1, isso aqui dá 1, daí elevado a menos 2, ou 13,53%, aproximadamente. Bom, agora eu tenho uma amostra de 5 plantas. Ó, veja que a soma das probabilidades de todos os eventos, x igual a 0, x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, até x igual a infinito, dá 100%, como a gente acabou de mostrar no teorema. Se eu tenho a probabilidade de x ser igual a 0, a probabilidade de eu arrancar uma planta e ela apresentar uma ou mais, que é a soma de todas as outras probabilidades, do 1 para frente, é exatamente o complemento disso. Vou arredondar aqui. Se isso aqui é 13%, o complemento disso, né, que é o fracasso, a planta apresentar alguma galha, não importa quantas, é o complemento, 87%. 13% de sucesso, ela não apresentar galhas, e 87% de fracasso. Arredondando, né? Posso fazer a conta certinho aqui depois. Então, a amostra agora tem 5 plantas. Ela pode ser interpretada como a realização de 5 ensaios independentes. Eu vou arrancar uma planta aleatoriamente, outra planta aleatoriamente, e eu quero saber a probabilidade delas todas, as 5 que eu arrancar aleatoriamente, não apresentarem galhos. Qual que é a probabilidade delas não apresentarem galhos num único lançamento? 13,53%. Eu quero saber contar nas 5, as 5 não apresentarem galhos. Então agora eu vou chamar a variável y, para não confundir com a x, que era Poisson. Vamos chamar a variável y. Eu tenho repetições de um experimento 5 vezes. São 5 ensaios de Bernoulli. Ou ela apresenta galhos ou não apresenta galhos. Não apresentar galho é sucesso. Apresentou galho é fracasso. Então a probabilidade de sucesso é não apresentar galhos, que é 13%, ou elevado a menos 2, que é a mesma coisa. Sem fazer a conta, né? Então, i elevado a menos 2. Então, meu θ é 13,53%. E a minha variável y vai ser uma variável binomial com parâmetro n igual a 5, né? Porque são 5 ensaios de Bernoulli que eu estou repetindo, com probabilidade de sucesso constante de não apresentar galhas de 13,53%. Então, é uma binomial com parâmetro θ de 13,53%, e elevado a menos 2, e n igual a 5. E a probabilidade que eu quero é a probabilidade do y é igual a 5. As 5 não apresentarem galhos nos 5, na amostra de 5 que eu fizer. Então, é só calcular essa probabilidade de y igual a 5 na binomial. Então, é n 5 a 5, nx a x, então n é 5, x aqui é 5, que é esse valor. Θ, probabilidade de sucesso elevado a x, que é 5, e 1 menos θ, que é o 0,87 alguma coisa, elevado a n menos x. N é 5
e o x é 5. 5 menos 5 dá 0, então o expoente aqui é 0. 1 menos θ elevado a 0, um número positivo elevado a 0 é 1, então isso aqui é 1. E 5, 5 a 5, combinação de 5, 5 a 5 é 1 também. Então sobra isso aqui, ó, θ elevado a quinta. O θ é o 0,13, 53, 35, ou o e elevado a menos 2. Eu usei a conta assim. E elevado a menos 2 elevado a 5 dá e elevado a menos 10. Fazendo essa conta aqui, ó, lembrando que o e é 2,718,28, dá 0,0045%. Então, se eu não colocar por cento aqui, tem mais dois zeros aqui, 0,000045. Então, é extremamente pequena a probabilidade de eu arrancar 5 plantas no campo, se eu tenho uma média de nematóide no campo de 2 galhas por planta, a chance de eu arrancar 5 e as 5 não apresentarem galhas é praticamente ganhar na Mega Sena. É uma probabilidade extremamente baixa, menos de 0,5%, muito menos de 0,5%. Então, é só isso. Então, se alguém falar assim, verifica se tem galha para mim. Média de nematóide de 2 galhas por planta é uma média irrisória, numa infestação baixíssima, quase zero. Quase não precisa se preocupar. Portanto, se eu arrancar 5, é quase certo que se tiver nematóide, eu vou ver as galhas de nematóide nas plantas. Então, isso serviria, por exemplo, para eu inspecionar um campo, fazer uma amostragem útil para evitar a ocorrência de nematóide e controlar o nematóide. Bom, na próxima aula nós vamos ver as distribuições contínuas de probabilidade. Vamos falar das definições, igual nós fizemos para o caso discreto.